Paz do Senhor Jesus, meus irmãos, sejam bem-vindos a mais um culto de clamor, de busca pelo Espírito Santo, de busca pelas bênçãos espirituais, bênçãos materiais, de busca da presença de Deus, que é o mais importante na nossa vida. Nós precisamos de Deus, amém, meus irmãos? Se estamos aqui buscando ao Senhor, dedicando esse tempo para Ele, é porque dependemos dEle sempre. E nós cremos que quando clamamos, Ele nos ouve e nos responde com poder e glória. Queria ler com vocês essa noite, o texto que vamos meditar na palavra do Senhor, Atos capítulo 16, a partir do versículo 6. Diz assim a palavra do Senhor: Paulo e seus companheiros viajaram pela região da Frígia e da Galácia, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando chegaram à fronteira da Mísia, tentaram entrar na Bitínia, mas o Espírito de Jesus os impediu. Então contornaram a Mísia e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: passe a Macedônia e ajude-nos. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para a Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para lhes pregar o Evangelho. Deus está nos chamando nessa noite, nesse tempo mesmo de pandemia. Ele está nos chamando para a pregação do Evangelho, para que o seu nome seja anunciado às nações, através agora de mídias sociais, através do nosso testemunho aonde estamos, através da nossa boca, anunciando, falando do amor de Deus. Ele quer nos usar poderosamente, e nós queremos sim ser usados por Ele, para a glória dEle. Vamos orar ao Senhor Jesus. Nesse momento feche os seus olhos, comece adorando ao Senhor Jesus, comece dizendo palavras de adoração, comece a exaltar aquele que vive e reina para todo sempre. Erga suas mãos e adore ao Senhor Jesus. Pai bendito, nós te rendemos glórias, honras a ti que é o Todo-Poderoso. Tu és o único Deus, ó Senhor Jesus, não existe além de ti outros deuses, Senhor. Nós te adoramos nessa noite, nós bendizemos o teu nome, oh Senhor Jesus. Nessa noite nós declaramos que dependemos de ti, Senhor. Sem ti nós não somos nada, sem a tua graça na nossa vida, o que seria de nós sem o teu amor, Jesus? Nós queremos te agradecer, Senhor, pelo que o Senhor tem feito em nossas vidas, na nossa família, pelos milagres que o Senhor tem realizado, pelas bênçãos que o Senhor tem nos dado, Senhor. Mesmo em tempo de deserto, mesmo em tempo de dificuldade, ó Pai amado, o justo não tem mendigado pão. Oh Senhor Jesus, o Senhor tem provido para nós todos os dias, e nós te adoramos, Senhor, te bendizemos e te pedimos, Pai, ouve a nossa oração nessa noite, Jesus. Cada família que agora se reúne junto com a igreja, Senhor, ó Pai amado, clamando a ti por dificuldades, por doenças, ó Pai amado, por situações terríveis. Nós cremos no Deus que pode todas as coisas, Senhor. Nós cremos em ti e confiamos que o Senhor pode fazer grandes coisas por nós. Aleluia, Jesus. Recebe a nossa adoração, Senhor. Nós te adoramos, Cordeiro de Deus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro.
nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. As palmas adoram o Senhor Jesus. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Com nossas mãos levantadas, rendemos louvor. Com nossas mãos levantadas, nos regozijamos. Com nossas mãos levantadas aos céus, nós dizemos ao mundo que amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Oh, 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 nós amamos o nosso Rei. Aleluia, Jesus! Tu és santo, nós te bendizemos, Senhor. Adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei dos Reis, adoramos o Cordeiro, adoramos o Rei. Você pode aplaudir ao Senhor Jesus e glorificar o Rei dos Reis, Cordeiro de Deus, que morreu por mim e por você na cruz. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Hoje nós vamos meditar sobre o tema Obedecendo ao Espírito Santo, baseado nesse texto de Atos 16. Quando falamos, irmãos, de pregação do Evangelho, missão da igreja, salvação dos perdidos, nós precisamos lembrar sempre que é o Espírito Santo quem direciona essa obra, em todo o tempo, em toda a história, desde a morte de Jesus, a sua ressurreição, a sua ascensão. É Ele, é o Espírito Santo, deixado por Jesus, que direciona a missão da igreja em anunciar o Evangelho. Em Lucas 24, versículo 45 até o 49, nós não vamos ler esse texto, mas nesse texto nós encontramos Jesus falando aos discípulos que depois que ele morresse, eles deveriam pregar o Evangelho, anunciar a sua morte e ressurreição, o Evangelho do reino
aos perdidos, porém antes eles deviam ficar em Jerusalém, para que lá fossem revestidos de poder, revestidos pelo Espírito Santo. Lá em Atos 1:8, Atos 2, os primeiros versículos mostram a descida do Espírito Santo na festa de Pentecostes, e a promessa se cumpriu. O Espírito Santo desceu, aquelas pessoas falaram em outras línguas, e ali inicia a igreja. O Espírito Santo usa Pedro poderosamente numa pregação de arrependimento, e cerca de 3.000 almas aceitam ao Senhor Jesus. O Espírito Santo conduziu a igreja naquele início, conduziu Pedro na pregação do Evangelho aos judeus, e mais para frente no livro de Atos nós vamos ver que o Espírito Santo conduziu Paulo na pregação do Evangelho aos gentios. Lá em Atos 13, nós encontramos uma obra do Espírito Santo em separar Paulo e alguns companheiros para a primeira viagem missionária. O apóstolo Paulo então sabia que precisava ser direcionado pelo Espírito Santo em todo o tempo. O seu ministério dependia disso. Portanto, então, quando chegamos a esse texto em Atos 16, Paulo está no início da sua segunda viagem missionária. E o texto que lemos lá no versículo 10, diz que Paulo e sua equipe foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar o Evangelho na Ásia Menor. Deus já tinha planejado outro alvo para a missão. O texto nos diz que o Espírito Santo levou eles em direção à Europa, e lá em Troade, quando eles estavam numa noite pousando ali naquele lugar, Paulo tem uma visão de um homem que implora para que eles possam ir à Macedônia. Era um pedido de socorro, era o Espírito Santo mostrando para Paulo, através de sonho, que o propósito deles era a pregação neste lugar. O texto diz para nós que imediatamente Paulo atendeu a esse direcionamento do Espírito Santo e foi em direção à Macedônia. Se a função do Espírito Santo, meus queridos, é de orientar a igreja na missão, nós podemos dizer então que a igreja que busca o Espírito Santo com intensidade, sem desanimar, sempre buscando Ele em todo culto, em cada reunião, e essa igreja naturalmente vai estar mais sensível à voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, porque ela está buscando, ela está ali pedindo a presença de Deus, pedindo o batismo no Espírito Santo, pedindo dons espirituais, e o Espírito, Ele fala com a igreja, e a igreja consegue ouvir esse direcionamento, e o resultado disso é o êxito na missão, na pregação do Evangelho, vidas sendo salvas para a glória de Deus. O Espírito Santo, Ele sabe, meus queridos, toda a estratégia necessária para salvar uma pessoa em qualquer cultura, seja o brasileiro, seja o africano, seja o japonês, seja qualquer outra cultura, ele conhece e ele sabe a tática, a estratégia certa para que o Evangelho seja pregado e anunciado às nações. Portanto, nós devemos obedecer ao Espírito Santo. Neste texto nós encontramos alguns benefícios da obediência ao Espírito Santo. O primeiro deles é esse: quando obedecemos ao Espírito Santo, podemos contribuir para a salvação de vidas. Lá em Filipos, eles chegaram a essa região da Macedônia, em Filipos, mais precisamente nessa cidade, eles chegaram para pregar o Evangelho ali. Só que nesse lugar havia uma perseguição religiosa muito forte.
Era uma perseguição que era muito dura aos judeus, a ponto deles não conseguirem nem abrir uma sinagoga, que era necessário, naquele tempo, 10 pessoas, 10 homens, para abrir uma sinagoga, e eles não conseguiam, porque a perseguição era muito forte. Então Paulo e Silas teriam que ter uma tática diferente, porque geralmente eles chegavam nas cidades, começavam a pregar o evangelho do Senhor Jesus nas sinagogas, onde as pessoas já eram do judaísmo, né, já eram dessa religião, e só precisavam conhecer o Senhor Jesus de uma maneira diferente, e então seria mais fácil, teoricamente, essa conversão. Naquele lugar não tinha essa possibilidade, então a tática teria que ser outra. O Espírito Santo mostra para eles que eles precisavam pregar o evangelho na beira de um rio, e eles vão lá, se eu não me engano, num sábado lá, pregar o evangelho na beira desse rio, onde tinha algumas mulheres, e ali eles deixam um local específico de oração, um momento de oração, e começam a conversar com aquelas mulheres, falar do evangelho do Senhor Jesus, e para a glória de Deus, uma daquelas mulheres recebe o Senhor Jesus como Senhor e Salvador. O nome dela era Lídia. A palavra do Senhor vai dizer que ela e toda a sua família foram batizados. Aleluia, Jesus. Essa família foi salva para a glória de Deus. A igreja então em Filipos nasceu. O Espírito Santo deu o direcionamento, eles foram. Teoricamente seria mais difícil porque não tinha sinagoga, mas Deus usou eles de maneira poderosa, e a igreja em Filipos nasceu na casa de Lídia. Meus irmãos, quando estamos sensíveis à voz do Espírito Santo falando ao nosso coração, não tem dificuldade que impeça a pregação, não tem dificuldade que impeça a salvação de vidas. Hoje nós não podemos fazer o culto presencial, estamos aqui buscando fazer o melhor através dessas lives. Deus tem dado essa estratégia para nós nesse momento. Talvez em outro cenário possa mudar a estratégia, mas não existe dificuldade. Quando estamos sensíveis à voz do Espírito Santo de Deus, nós anunciamos a Jesus, nós pregamos o evangelho, e o resultado não pode ser diferente. Vidas são salvas para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Paulo, nessa situação, foi usado por Deus para salvar Lídia e sua família, porque ele obedeceu ao Espírito Santo. Nós também, irmãos, podemos passar por situações que revelem a urgência da salvação de pessoas, e Deus quer nos usar individualmente para a salvação dessas vidas. Tem pessoas que só eu conheço, tem pessoas que só você conhece, e Deus quer te usar para salvar essas pessoas para a glória dele. Mas para que isso aconteça, nós precisamos estar sensíveis à voz do Espírito Santo. Ele vai nos mostrar a direção, a tática, o caminho para que consigamos alcançar essas vidas, mas nós precisamos buscar Ele cada dia mais. Aleluia, Jesus. Segundo benefício que eu aprendo nesse texto, quando obedecemos ao Espírito Santo, nós podemos passar por perseguições. E aí você pode dizer, misericórdia. A partir do verso 16, a história vai nos contar que Paulo e Silas começaram a sofrer uma perseguição. Mas por que a gente coloca isso como um benefício? Ser perseguido é um benefício? Eu te respondo sim, porque nas provações, nas dificuldades, Deus amadurece a nossa fé. Deus faz a gente crescer espiritualmente. Deus nos mostra que dependemos dEle, e nas dificuldades nós nos apegamos mais a Ele, nós estamos aos pés dEle, e isso é maravilhoso,
porque Ele nos dá uma paz, Ele nos dá uma tranquilidade, o Espírito Santo nos envolve. Portanto, sim, passar por dificuldade, por perseguição, é um benefício para nós. Satanás ficou irado com a salvação de Lídia, de sua família, o início da igreja ali naquela cidade, pessoas se rendendo ao Senhor Jesus. Então ele tem uma tática. Naquele lugar havia uma mulher, uma moça, que tinha um espírito maligno de adivinhação. E aí ela começa a perseguir Paulo e seus companheiros, falando: esses homens são servos de Deus Altíssimo, eles vos anunciam o caminho da salvação. Tudo bem, ela estava falando uma verdade, mas era a tática de Satanás para irritar eles. E ficou falando vários dias, seguindo eles e falando isso. Paulo ficou aborrecido, ele vira para essa menina, repreende o demônio em nome de Jesus, e ele saiu. Ela ficou liberta, para a glória de Deus. Só que existiu uma consequência. Os donos dessa menina ganhavam muito dinheiro com as adivinhações que ela tinha. Eles ficaram irados com Paulo e Silas. Então eles recorreram à lei romana, que na época era praticamente causa-ganha. Vocês lembram no início da mensagem que eu falei? O Império Romano perseguia os judeus. Portanto, os cristãos também participavam dessa perseguição. Só foi eles recorrerem à lei romana, e então os missionários foram presos ali numa praça, e foram açoitados, apanharam muito mesmo, e no final do dia foram presos com seus pés amarrados num tronco. Olha que situação terrível. Por obedecer o Espírito Santo, eles queriam ir para outro lugar, o Espírito mandou eles para aquele lugar, através daquele sonho, através daquela visão. Eles foram, chegando lá, vidas se converteram, mas agora estão numa situação terrível, apanharam, estão presos. Que situação terrível. O que fazer diante disso, meus irmãos? Essa pergunta eu tenho certeza que deve ter passado na mente de Paulo e de Silas. E essa pergunta passa em nossa mente diante das dificuldades que passamos. Estamos no meio de uma crise, passamos por diversas dificuldades, e essa pergunta vem à nossa mente: o que fazer diante disso? Nós temos duas opções. A primeira delas, reclamar. A segunda, adorar. O texto diz para nós, meus irmãos, que por volta da meia-noite, Paulo e Silas oravam e cantavam hinos ao Senhor Jesus. E os presos escutavam. Eles escolheram adorar diante das dificuldades, porque sabiam que o Espírito Santo, o Deus Todo-Poderoso, o Jesus que tinha morrido na cruz por eles, estava no controle de todas as coisas, ia prover para eles o que eles precisavam. Quando passamos por dificuldades, meus queridos, por conta de mantermos a nossa posição de cristãos, de filhos de Deus, não abrirmos mão disso, ou por dificuldades da vida, que todos nós podemos passar. O próprio Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Quando passamos por essas situações, nós temos essas duas opções: reclamar ou adorar. É na hora da provação que devemos adorar mais ao Senhor Jesus, erguer as nossas mãos com força, cantar ao Senhor Jesus, nos entregar na adoração. Essa é a melhor resposta que podemos fazer a Ele. A oração e o louvor são armas poderosas para a vitória do povo de Deus. Como diz aquela canção: na oração encontro calma, na oração encontro paz. Orar a Deus
faz bem a alma falar com Deus, me satisfaz. Aleluia, Jesus. Como é maravilhoso diante das dificuldades, dos problemas da vida, erguemos a nossa voz aos céus e adorarmos ao Senhor Jesus. Ele fica tão feliz com isso. Ele olha aquele meu filho, ele poderia estar reclamando, ele poderia estar me fazendo, blasfemando contra mim, ele poderia estar dizendo coisas terríveis, mas ele está adorando. Aleluia, Jesus. Ele está orando, enquanto oramos, Ele acalma o nosso coração, Ele nos dá a paz que excede todo entendimento. Enquanto louvamos, meus queridos, a alegria do Senhor invade o nosso coração de uma maneira sobrenatural e nos dá forças para conseguir vencer, para a glória dEle. Como nós cantamos aquela outra canção também. Se tudo está difícil, louve a Deus. Se está desesperado, louve a Deus. Se o mar está na frente, louve a Deus. Quando louvamos, Deus se comove. Se já não tem mais jeito, louve a Deus. Perdeu a esperança, louve a Deus. Eu quero relembrar-te, meu irmão, que o nosso Deus ainda faz milagres. Você pode erguer as suas mãos e adorar. Vem cantar louvores ao Senhor. Aleluia! Antes de atravessar o mar, porque hoje o mar vai se abrir e você vai passar. Rega suas mãos e glorifique ao Senhor Jesus. Aleluia, Jesus. Nós vamos adorar ao Senhor mesmo em meio às dificuldades. Terceiro benefício: quando obedecemos ao Espírito Santo, podemos viver os milagres de Deus. O milagre improvável aconteceu naquele lugar. Glória a Deus. Aquilo que era impossível para os homens, para Deus foi possível. Deus respondeu à adoração de Paulo e Silas, sacudindo os alicerces daquela multidão, daquela prisão. E as portas vieram abaixo, as algemas se soltaram, todos foram libertos para a glória de Deus. Eles poderiam ter fugido, eles poderiam ter aproveitado a oportunidade e já ido para suas casas, mas não, ficaram estáticos, ficaram parados onde estavam. Por quê? Ficaram maravilhados com o poder sobrenatural de Deus. Ele pode fazer coisas que a gente fica parado assim, sem saber o que fazer, sem saber o que dizer. Na nossa vida Ele faz isso. Eu creio nisso, meus irmãos, eu sei que você crê. Aleluia, Jesus. Nesse momento então Paulo assume o controle. O temor do Senhor caiu sobre aqueles homens que estavam ali naquele lugar, sobre aqueles homens que eram pagãos. Eles tiveram uma experiência extraordinária com Deus. E aí Paulo então volta os seus olhos para o carcereiro, que estava desesperado, porque a lei romana dizia que o carcereiro ele tinha que tomar conta dos prisioneiros. Se o prisioneiro fugisse, era o carcereiro que pagaria a pena no lugar dos prisioneiros. Muitos prisioneiros estavam com a pena de morte já ali,
com a pena capital. Então o carcereiro ele diz: eu vou morrer de qualquer jeito, vou ter que morrer talvez enforcado, decapitado. Então ele já estava pronto a se suicidar, ele mesmo ia tirar a sua vida, para não passar por essa humilhação. O apóstolo Paulo pede exatamente nesse momento para ele parar. Calma, espera, Deus quer te salvar. Então ele parou, ouviu o evangelho do Senhor Jesus e foi salvo para a glória de Deus. Aleluia! Paulo não apenas salvou a vida daquele homem, o livrou do suicídio, mas também mostrou o caminho da salvação, da vida eterna em Cristo Jesus. Meus irmãos, hoje nós podemos vivenciar milagres extraordinários de Deus em nossas vidas, quando nós cremos, quando adoramos ao Senhor Jesus, diante das provações, Ele nos responde com bênçãos e milagres, ações sobrenaturais na nossa vida. Diante das bênçãos que Ele nos dá, nós temos a oportunidade de pregar o Evangelho. Paulo também poderia: Deus já fez um milagre na minha vida, e então já continuar o seu caminho. Mas não, ele aproveitou aquela oportunidade para anunciar Jesus para aquele homem. Que possamos aproveitar as oportunidades que Deus nos dá na nossa vida. Quando passamos por milagres, por bênçãos maravilhosas, pessoas olham para nós e às vezes dizem: eu quero ser igual você, porque dá tudo certo para você. E aí é o momento de você pregar Jesus. Na minha vida acontece dessa maneira porque eu dependo de Jesus em todo tempo. Você também pode depender, pode acontecer isso com a sua vida também. Basta você crer no Senhor Jesus e você será salvo. Em último lugar, quando obedecemos ao Espírito Santo, quando estamos sensíveis à voz dele falando ao nosso coração, nós podemos entender o porquê de cada situação vivida. Sem dúvida, aquele carcereiro, ele se juntou à congregação na casa de Lídia, na cidade de Filipos. O propósito divino para Paulo, mesmo ele indo para a prisão, era salvar o carcereiro, era salvar essas vidas. Mas além dele, outras pessoas que ficaram sabendo dessa história também se renderam ao Senhor Jesus. A obra do Senhor progride em meio às dificuldades e em meio aos desafios. A obra do Senhor não para. Aleluia! Outra questão que podemos meditar, que podemos refletir: a forma como as pessoas se convertem ao Senhor Jesus nessa cidade. Lídia se converteu através de uma conversa tranquila de Paulo com as mulheres ali na beira do rio. Já o carcereiro, nessa situação dramática, onde ele estava entre a vida e a morte, já tinha decidido se matar, e ali ele recebe a vida, não apenas a vida humana, a vida comum, mas a vida eterna que Deus tem para ele, para todos aqueles que crerem nele. Aleluia! Ele saiu de um suicida em potencial para um filho de Deus. Pessoas diferentes tiveram experiências diferentes, porém todos foram transformados pela graça de Deus. Paulo então, depois que tudo isso passou, pôde entender o porquê de cada situação, o porquê da perseguição, o porquê da prisão, o porquê de todas as coisas. E ele pode talvez ter se lembrado da visão lá em Troade, onde o jovem pedia para ele descer a Macedônia e chegar ali à cidade de Filipos. E ele pode ter se lembrado disso e com certeza pensou: obedecer ao Espírito Santo, estar sensível à sua voz, foi a melhor escolha que eu fiz. Tudo deu certo, o Evangelho avançou para a glória de Deus. Aleluia, Jesus. Meu querido irmão, minha querida irmã, eu não sei o momento que você se encontra da sua vida. Nós estamos no meio de uma pandemia, com diversos problemas nos rodeando,
Porém, podemos ter uma certeza: o Espírito Santo está conosco todos os dias, em todo o tempo. Nós precisamos buscar Ele com mais intensidade. Naturalmente a gente relaxa, a gente começa a fazer alguma coisa, e é natural do ser humano que a gente dá aquela relaxada. Quando falamos de busca do Espírito Santo, nós precisamos ser intensos na busca, no clamor, pois Ele nos ouvirá. Aleluia, Jesus. Quando estamos mais perto de Deus, através do Espírito Santo, lendo a palavra de Deus, orando, buscando os dons espirituais, buscando mais da presença dEle em nós, Ele fala ao nosso coração, e nós escutamos a sua voz. Ele te diz: meu filho, não faça isso, não vai por esse caminho, vai por aquele que vai dar certo. No momento da angústia, você clama ao Senhor: Senhor, o que eu devo fazer? Qual que é a solução para esse problema? Como que eu vou conseguir sair dessa situação? Ele vai falar contigo, e você vai ouvir a voz dEle no seu coração. Se você obedecer a Deus, ao Espírito Santo, tudo vai dar certo. Tudo vai caminhar bem, eu tenho certeza disso. Ele tem o melhor para as nossas vidas. Diante das circunstâncias que vivemos, diante dos problemas, das aflições, das angústias que estão nos nossos corações, nós, assim como Paulo, temos duas opções: reclamar ou adorar. Duas opções. Eu te desafio nessa noite, independente da circunstância que você esteja vivendo, assim como Paulo obedeceu o Espírito Santo de Deus, foi preso, foi açoitado, e já era meia-noite, a situação era terrível, era crítica. Ele poderia estar dormindo, descansando do dia que foi terrível para eles, mas eles estavam louvando e adorando ao Senhor Jesus. Eles escolheram adorar, mesmo em meio das dificuldades, e Deus operou um milagre. Enquanto adoramos, Ele opera na sua família. Enquanto você adora, Ele opera no teu casamento. Enquanto você adora, Ele te dá o emprego esperado. Enquanto você adora, Ele te cura. Ele entra na tua vida e te dá a restauração. Ele te liberta dos vícios, das drogas. Ele te liberta. Enquanto você ergue a sua mão e diz: Senhor, eu te adoro. Senhor, eu bendigo o teu santo nome. Senhor, eu dependo de ti. Senhor, tu és a razão da minha vida. Senhor, eu não vou reclamar, mas eu vou te adorar. Ele vai te abençoar, Ele vai ministrar cura, Ele vai operar o impossível, para que você creia, e para que vidas possam ser afetadas pelo seu testemunho, pelo que Deus fez na tua vida. Escolha adorar ao Senhor Jesus. Senhor Jesus, adorador é tudo que eu sou, adorador. Assim Deus me formou, e quem poderá calar a voz de um coração? Subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo mar, nunca poderei me ausentar do teu olhar.
Oh Senhor, nós não temos as respostas, mas nós vamos te adorar, Senhor. Aleluia. Mas de uma coisa eu sei, por toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Aleluia, Jesus. Se eu subir aos céus, eu sei que lá estás. Se eu mergulhar no mais profundo Nós podemos mar, clamar Ele nessa noite. nunca poderei Ele ouve a nossa me oração. ausentar Ele ouve o nosso teu clamor. olhar. Não importa a situação que você esteja enfrentando, Tu és o sempre Deus é que tempo me sonda de adorá-lo. Sempre é Tu és o tempo Deus de que clamar me ao vê. Senhor. Aleluia! Clamamos a Ti, Não Jesus. tenho todas as respostas, Recebe a nossa adoração. mas de uma coisa Recebe o eu nosso sei, louvor, Jesus. toda a minha vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Senhor. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar um adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora, Em nome do Senhor Jesus, que nós pedimos ao Pai, destrói cadeias, destrói prisões, quebra correntes, quebra algemas, pelo poder da Tua palavra, pela autoridade do nome de Jesus. Vem, Senhor, nessa hora, vem nessa hora, vem com teu poder, Deus. Aleluia. Destrói as cadeias, destrói as prisões e opera a salvação. Como aconteceu naquela noite, naquela prisão, onde Paulo e Silas oraram e cantavam, e os presos ouviram, e um terremoto aconteceu, Senhor. Que nessa noite, em milhares de lugares, em lugares, ó Deus, distantes, a Tua glória se manifeste, o Teu poder se manifeste, a Tua cura se manifeste, para louvor do Teu nome. Contenham a voz de quem É o te nosso adora.
Louvado é o teu nome, Jesus. Louvado é o teu nome, Jesus. Eu quero te convidar a erguer as suas mãos e fazer um tempo de adoração e glorificação a Ele. Ele ouve o nosso clamor, Ele ouve a nossa adoração, Ele ouve a nossa canção cantada nessa noite. E cadeias são quebradas, prisões são destruídas. Em nome do Senhor Jesus, aonde havia amarras são quebradas nessa hora. Em nome do Senhor Jesus, pelo poder da Tua palavra, pelo poder do nome de Jesus, nós erguemos a nossa voz, nós erguemos as nossas mãos e o glorificamos, e o adoramos, e o exaltamos, porque Ele é Senhor da nossa salvação. Ele é o Deus que entra nas prisões, Ele é o Deus que entra nas cadeias e traz libertação. Aleluia. Traz oportunidade de vida. Mostra-te, Senhor, nessa hora. Mostra-te, Senhor, nessa hora. Em cada casa, em cada família. Mostra-te, Deus, nessa hora. Pelo poder da Tua presença. Nunca poderei me ausentar do Teu olhar. Reconhecemos que Tu és Senhor. Reconhecemos que não há outro como Tu. O Deus que me sonda. Declaramos o Teu cuidado. Tu és o Deus que me vê. Aleluia. Não tenho Obrigado, todas Jesus. as respostas. É no Teu nome que nós estamos adorando. Mas de uma coisa eu sei. É no Teu nome que toda nós minha estamos vida te adorarei. Adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Senhor, adorar é o que sei, adorar é o que sou. Nada pode calar o adorador. Não existem prisões que contenham a voz de quem te adora. Glória a Deus. Glória a Deus. Quando nós adoramos, coisas extraordinárias acontecem. Porque a nossa adoração sobe como um cheiro suave diante da presença gloriosa do Deus que nós adoramos, do Deus que nós servimos. E como aconteceu lá em Atos 16, pode acontecer em várias casas, em várias famílias nessa hora. Se você até esse dia tem sentido que cadeias e prisões têm tentado impedir o seu progresso cristão, tem tentado impedir a sua caminhada cristã, no nome de Jesus nós declaramos nessa noite que cadeias são quebradas. No nome de Jesus nós declaramos nessa noite que a bênção do Senhor está sobre a sua casa, está sobre a sua família, porque não existem impedimentos para a tua adoração, para a nossa adoração. Aleluia, que o nome dele seja sempre exaltado e adorado. Glória a Deus. Obrigado, Mateus, por essa palavra que foi ministrada ao nosso coração. Obrigado ao grupo de louvor por esse tempo aqui de celebração ao Senhor. Nós faremos nesse momento a nossa oferta à obra de Deus, e ofertamos porque sabemos que a obra é do Senhor e Ele conta conosco. A Bíblia nos chama de mordomos do reino de Deus. Então Ele dá para nós tudo o que é suficiente para que nós tenhamos sustento na nossa casa, para que nós tenhamos o que comer, o que vestir, o que calçar, para que nós tenhamos
a bênção que a palavra diz que enriquece e não acrescenta dores. E aí o que Ele espera de nós? Que nós nos apresentemos diante dEle, com as nossas mãos cheias de ofertas, para entregar na casa do Senhor. Para quê? Para que o Evangelho continue sendo proclamado, para que o Evangelho continue sendo liberado em vários lugares. Tudo isso que a gente faz aqui, mesmo com as portas do templo fechadas e o culto sendo transmitido online, há custos. A gente precisa cobrir esses custos, e isso é feito com a nossa oferta, com a nossa contribuição, e a palavra de Deus diz que Ele ama a quem dá com alegria. Também você pode fazer o seu dízimo, a devolução da 10ª parte de toda a sua renda, aquilo que Deus tem trazido nas suas mãos. Nós temos inúmeros testemunhos de bênçãos durante esse período de pandemia. É um tempo difícil, um tempo de incertezas, um tempo onde as empresas diminuíram o salário de muitos dos seus funcionários, mas tem sido um tempo que a gente tem visto a provisão gloriosa de Deus. Deus é fiel e continuará sendo, e Ele espera que nós também sejamos fiéis com a contribuição, seja na oferta e seja no dízimo. A conta está aí sendo projetada, nós vamos mandar também no grupo de WhatsApp aqui da igreja local o link, e vai estar também na descrição desse vídeo, tanto essa conta que está sendo projetada aí, como o link que você pode acessá-lo, e lá você preenche, você vai escolher a igreja Dia do Chaves, aparecerão lá 4 igrejas, você vai escolher a Dia do Chaves, vai colocar o seu nome, a igreja Dia do Chaves, e o valor da sua oferta, que pode ser feito lá pelo link, por cartão de crédito ou por boleto bancário. Deus continue abençoando a sua vida, com bênçãos sem medidas. Para isso eu quero orar pela nossa vida financeira. Pai, no nome de Jesus, cada um dos teus filhos que tem entendido o princípio da fidelidade, nós, ó Pai amado, ao falarmos de oferta, ao falarmos de dízimos, não tem a ver em primeiro lugar com dinheiro, com valor monetário, tem a ver com o princípio da fidelidade, o princípio da mordomia, quando entendemos que o Senhor é quem sustenta tudo o que nós temos, é o Senhor quem dá para nós, é o Senhor quem abençoa, é o Senhor quem abre portas, é o Senhor que faz prosperar os teus filhos. Quando nós entendemos isso, ó Pai, nada nos impede de trazermos, de levarmos, de entregarmos a nossa oferta, de devolvermos o nosso dívida, porque nós não dependemos de nós mesmos, nós dependemos do Senhor, que é provedor para todas as coisas. Quando Abraão subiu com seu filho no Monte Moriá, ele não via o cordeiro, ele não falou para o seu filho onde estava o cordeiro, porque nem ele sabia. O filho se tocou e perguntou: pai, está tudo preparado para o holocausto, para o sacrifício, mas onde está o cordeiro? Abraão, que era um homem de fé, ele disse: Senhor, o Senhor proverá. Por isso, Pai, nós cremos também que o Senhor está provendo aqui, como o Senhor proveu para Abraão. Eu creio que o Senhor está provendo na vida, nos lares, nas famílias, como o Senhor proveu para Abraão, e nós continuaremos sendo fiéis, como fiel foi Abraão, em tudo aquilo que o Senhor colocou em suas mãos. Glorificado e exaltado seja o teu nome, e a bênção do Senhor sobre cada lar, sobre cada família, em nome de Jesus, amém? Graças a Deus. Obrigado por ter participado com a gente, obrigado por poder adorar a Deus nessa quarta-feira, uma quarta de clamor. Nós queremos pedir que você, com gentileza, você possa compartilhar o link desse culto. Compartilhe com seus contatos do WhatsApp, manda para todo mundo, gaste aí 5 minutinhos do seu tempo, para você ir mandando para os seus contatos. Coloca também o link lá no seu status do WhatsApp, é uma forma de você nos ajudar a proclamar, a propagar o Evangelho que é pregado aqui de Parque do Chaves. Curta também o nosso culto, vai lá, dê o like naquele joinha, clique lá, faça assim todas as formas que você puder, de ajudar a proclamar o Evangelho. Isso não tem a ver também com valores, com dinheiro, isso tem
tem a ver com pregação e salvação de vidas. Nós temos uma página do Ministério Jovem aqui, lá no Instagram, que é do Inflame, e você pode também seguir essa página, compartilhar, curtir os conteúdos que são feitos ali. Todas as terças-feiras nós temos um devocional que vai ao ar pelo Facebook da IAP de Parque do Chaves. Às 20 horas, nós temos falado por esse tempo sobre batismo no Espírito Santo. E a partir de terça-feira que vem, nós vamos começar uma série falando sobre oração, a importância de oração, o resultado da oração, aquilo que nós precisamos fazer para estar em contato com Deus durante esse tempo de pandemia e durante toda a nossa vida. Se você ama o seu pai, se você ama o seu Deus, você vai tirar tempo para falar com Ele. Então, participe também com a gente. Quando o vídeo sair lá, pode entrar lá agora, já tem alguns vídeos. Você pode também compartilhar com os seus amigos do Facebook, e assim você está ajudando na pregação do Evangelho. Nunca foi tão simples pregar o Evangelho como nesse tempo que nós temos para pregar. Que o Senhor use a sua vida, que o Senhor esteja com você, te dê um restante de semana abençoadíssimo, e nós nos encontraremos no próximo sábado para continuar adorando e celebrando ao nosso Deus. Deus abençoe a sua vida, que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos nós, hoje e para sempre. Amém.